Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. A nossa conversa hoje vai ser sobre guerra híbrida, né? Porque eu fiz alguns vídeos aí e o pessoal tá com dúvidas. Eu vou mostrar uma definição, existem várias definições do que é a guerra híbrida, tá? Eu vou colocar uma aqui que eu gostei muito e depois a gente vai discorrer a respeito. Hoje eu quero falar sobre a Ucrânia, porque foi usado, na verdade, a guerra híbrida lá, tanto por atores estatais como não estatais, tanto nos protestos da Euromaidan, como posteriormente, no caso aí da ocupação da Crimeia e das guerras do Donetsk. Agora eu preciso falar uma coisa, em todos os casos só houve uma vítima, o povo ucraniano. Bom, tem a definição do Dr. Patrick Cullen, né? Ele é pesquisador sênior do Instituto Norueguês de Assuntos Internacionais. Guerra híbrida é o uso sincronizado de múltiplos instrumentos de poder adaptado para as vulnerabilidades específicas em todo o espectro de uma determinada sociedade com a finalidade de obter efeitos sinérgicos. Bom, gente, com essa definição, vocês notam o seguinte, né? O efeito Bom, nessa definição vocês observam o seguinte: por uso sincronizado, né, de múltiplos instrumentos, você chega à seguinte conclusão: você está usando tanto algumas ações militares como ações econômicas, né, operações de propaganda, guerra psicológica, etc. Adaptado para as vulnerabilidades específicas, né? Olha, você levanta quais são, né, as fragilidades que aquele estado tem, que você quer aí ou fragilizar, ou que você quer destruir, ocupar especificamente, enfim, você tem um objetivo, né? Você vai definir a limitação, o alcance, o espectro desse objetivo. Mas o fato é que você tem que identificar primeiro quais são, né, os pontos fracos, as vulnerabilidades, né? E a finalidade é de obter efeitos sinérgicos, ou seja, cada ação da guerra híbrida apoia a outra de maneira que o resultado final seja uma coisa muito maior do que cada ação separada, cada ação em si. Agora, vocês têm que ver o seguinte, gente, nem sempre você usa todos os recursos que você tem numa guerra híbrida. Vai depender muito do objetivo que você quer atingir. Se o teu objetivo é pura e simplesmente derrubar um governo, muitas vezes você não vai precisar usar operações militares, né? Você não vai colocar o boots on the ground lá, ou fazer um bombardeio, o que é que seja. Você coloca aí, né? Você usa ações de propaganda, né? Descontentamento do povo. Isso foi usado várias vezes, foi usado na Guatemala, foi usado no Irã, foi usado aqui no Brasil. Já fiz live falando isso aí diversas vezes. Foi usado na Guatemala para derrubar o Jacobo Arbenz, no Irã em 1953, no Brasil também foi usado para derrubar a Dilma em 2003. Tentou-se isso aí também na Belarus e diversos outros países. Você faz uma série de movimentos, né? E você vai chegar, né, no objetivo que você pretende ali. Muitas vezes você não precisa partir para o emprego de forças militares, que sempre chamam muito mais a atenção. Mas são instrumentos da guerra híbrida. Vocês viram uma definição, tem outras. Vocês vão achar, eu gostei muito dessa daí, a gente vai trabalhar outras aqui nos próximos vídeos, mas essa daí eu acho que dá para ter uma boa compreensão. Dito isso, vamos entrar no nosso objeto de estudo hoje, que é o conflito ucraniano. A gente vai analisar os protestos do Euromaidan em 2014. Os protestos do Euromaidan foram uma série de manifestações que acabaram tendo desfechos violentos, né, na Praça Maidan em Kiev, na Ucrânia, ocorridos entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014. Os protestos visavam a renúncia do presidente eleito da Ucrânia, o Viktor Yanukovych, né, que se recusara a inserir o país na União Europeia. Bom, pessoal, para ilustrar esse nosso vídeo aqui, eu vou usar como referência o documentário Winter of Fire, né, Inverno de Fogo, da Netflix. Vocês acham no YouTube, tá? Tá meio distorcido ali no YouTube, mas vocês acham. Quem tiver Netflix, assiste lá. Em todo caso, para quem não tem YouTube, eu vou deixar aqui na descrição tanto o trailer da Netflix
quanto uma versão que eu achei do YouTube aí. E vou deixar também um contraponto feito pelo Oliver Stone, né? A visão do Stone sobre essas manifestações. Agora, se dá um desconto pro Stone, tem que dar um desconto pros dois lados, tá, gente? Desse da Netflix e do Stone também, porque o Stone é contra establishment dos Estados Unidos, mas é bom ver as duas versões e você chega às conclusões de vocês, não precisa ser a minha, tá? A gente só mostra um outro aspecto, aí depois cada um conclui, né, como achar melhor. Então eu coloquei alguns pontos aí, eu vou voltar a falar outras vezes, porque esse assunto aqui é interessantíssimo, porque vai afetar o Brasil mais cedo ou mais tarde. O que foi feito na Ucrânia, em menor, né, ou maior grau, vai ser feito no Brasil em algum momento, ou já foi feito contra a Dilma, vai ser feito contra o Bolsonaro ou outro governante no futuro. Bom, nos 14 minutos e 50 segundos desse documentário, um documentário de 2 horas de duração, vocês vão ver aí a organização dos manifestantes, tá? Como eles são organizados. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma organização semi-militar, né, desse tipo aí, você não aprende assim no estalo. Os caras foram treinados, eles receberam orientação, é coisa de profissional isso daí. Eu li nos 14:50. Tem outras coisas aí. Nos 17 minutos e 31 segundos, né, mostra, então, velhos, crianças, etc., né, reclamando da polícia, visando causar comoção, né? Crianças em carrinhos, velhos, etc. Eles sempre fazem isso, né? Querem mostrar que as pessoas foram agredidas pela polícia, principalmente pessoas que não têm condições de defender, justamente para demonizar a polícia. Porque quando você consegue demonizar a polícia, você já enfraquece o aparato governamental. Isso é muito usado por algumas emissoras de televisão aqui no Brasil, naquela historinha da bala perdida. Só tem bala perdida da polícia, não tem bala perdida do tráfico. O tráfico usa AK-47 aí a rodo, mas só tem bala perdida da polícia. Então as mesmas técnicas que foram usadas no Maidan são empregadas aqui no Brasil, tá, gente? Isso aí assistindo esse documentário com essa lupa que o Canorte da Guerra está emprestando para vocês, está cedendo para vocês vão começar a enxergar as coisas de uma outra forma. Mas tem mais nesse documentário. Nos 18 minutos e 18 segundos, vocês vão notar a presença de cantores e artistas, né? É engraçado que, por exemplo, são sempre artistas famosos que se oferecem não só para cantar para os manifestantes, como também fornecem cobertores, comida, etc. Né? No Brasil a gente vê muito isso daí, as manifestações dos artistas. Tem um outro documentário da Netflix chamado The Square, que fala sobre as manifestações da Praça Tahrir no Egito, na Primavera Árabe, é a mesma coisa também. Sempre aparece um artista famoso, né, para apoiar as manifestações. A gente não sabe se é de graça ou se foi a soldo, tá? Mas faz parte da fórmula. Nos 24 minutos e 30 segundos, o pessoal começa a construir barricadas de aço, usando maçaricos aí, dobrando as chapas de aço no formato necessário para parar os caminhões e os carros de combate. Ô, gente, isso é coisa de profissional e principalmente isso custa dinheiro. Quem é que estava dando dinheiro para tudo isso, né? Mas tem mais. Aos 34 minutos e 18 segundos, vocês veem o pessoal construindo barricadas, mas num padrão da engenharia de combate, no padrão de sapadores. Então é o que eu falo para vocês. Existe uma organização paramilitar ali, uma coisa fantástica. Isso aí é coisa de profissional e principalmente, gente, isso custa dinheiro. 1 hora e 9 minutos, vocês notam ali a bandeira do Canadá numa das barraquinhas. Então é uma outra coisa que precisa ser verificado também, a presença de estrangeiros dessas manifestações, tá? Porque a gente não sabe que esses estrangeiros estão... O cara sai do Canadá para vir participar de uma manifestação da Ucrânia, pra você ver o que ele está fazendo ali, né? Qual é a função desse cara, qual é o background dele, quem é que está pagando tudo isso, porque custa dinheiro, né? Não só o fato dele vir, não só o traslado, mas também ele vai ficar eles ficaram 90 dias lá nessa manifestação. Como é que essas pessoas estão vivendo? Então, dá para ver que não é uma coisa espontânea, teve dinheiro apoiando tudo isso aí. Tem outras coisas também, né, gente? É a imprensa que aparece do nada, né? Só mostra a polícia batendo, só mostra vítimas entre os manifestantes, parece que não tem vítimas entre a polícia, e nós sabemos que tem, né? Policiais ficaram felizes ali. A imprensa acaba aparecendo do nada. E outra coisa, se vocês querem saber se essas manifestações são manipuladas ou não, é só ver do lado que as redes sociais ficam, porque se as redes sociais, né, Facebook, Twitter principalmente, tiverem uma abordagem neutra,
tudo bem. Mas se elas começarem a puxar muito para um lado, vocês podem ter certeza que tem money ali, tem dinheiro, né? E nesse caso, vocês veem a coisa de uma forma bastante clara. Depois sempre vai surgir um documentário dramático, uma voz bonita ao fundo, aquelas imagens heróicas, etc. Tudo manipulação, pessoal. Aquelas pessoas foram manipuladas. Elas acham que elas estão ali, na verdade, né, lutando pelo seu futuro. Não, elas não sabem nem o que estão fazendo ali em boa parte dos casos. Eles são Existe, lógico, um interesse nacional, uma vontade de se integrar à Europa, mas quem potencializa tudo isso, quem financia tudo isso, na verdade, tem outros objetivos. Tá? Uma vez conquistada a derrubada desse governo aí, vocês podem ter certeza de uma coisa, tá? Vão ser implantadas outras agendas. A massa sempre é manipulada nesses casos. Bom, gente, isso aqui é o site, né, da Open Society do senhor George Soros. Eu vou deixar até o link aqui na descrição. Mas a Fundação Soros apoiou, né, os protestos do Euromaidan, né? Eles apoiam, inclusive, diversas entidades na Ucrânia. Eles colocam muito dinheiro ali, não? Então, dado o posicionamento da Fundação Open Society, que é a do Soros, né, nessa crise, vocês já começam aí a ter uma ideia, né, do direcionamento e dos interesses da mesma. Pô, gente, é engraçado que tudo que eu falei aí para vocês não é classificado como guerra híbrida na internet. Vocês não vão achar ninguém classificando os protestos da Euromaidan como guerra híbrida, tá? Mas foi, não tem como ser negado. Provavelmente a gente nunca vai chegar nos mandantes e quem estava financiando tudo aquilo. Mas o fato é que, quais as consequências para isso, né? O Yanukovych renunciou e fugiu para a Rússia, e poucos dias depois o Putin ocupou a Crimeia. Ele provavelmente se antecipou aos fatos e vinha preparando ações militares quando ele viu que a situação realmente ia sair do controle. Por quê? Porque na cabeça dele, com o fruto, né, da renúncia do Yanukovych, da entrada da Ucrânia na União Europeia, e o país se tornaria uma ameaça tanto econômica quanto militar para a Rússia. Então ele acabou criando um outro problema aí, que foi a ocupação da Ucrânia e, lógico, a insurgência do Donetsk também, né, no leste do país. Essa sim, da Ucrânia, é classificado na internet como guerra híbrida, né? Talvez por ter o envolvimento de forças militares. Quer dizer, o padrão, na verdade, de análise que vocês veem por aí é duplo. Mas nos dois casos, as técnicas empregadas são bastante parecidas. De qualquer forma, essas duas guerras híbridas que travaram ali só tiveram, né, uma vítima, que foi o povo ucraniano, que perdeu um pedaço do seu território e o direito a seus sonhos. Bom, gente, eu vou deixar para vocês uma série de livros sobre o Vladimir Putin, tá? É fundamental vocês conhecerem a história dele, porque se funde praticamente com a Rússia moderna. Esses livros têm na lista de desejos da Amazon, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens pela nossa lista de desejos, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Bom, gente, uma outra dica também é Cidadão K, tá? A história do Khodorkovsky, tem no Amazon Prime, tá? Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar lá como se fosse a Amazon americana, mas tem na Amazon brasileira e você não paga nada mais por isso. Se você for assinante do Amazon Prime brasileiro, você pode assistir esse documentário, tem quase 2 horas de duração aí e é muito bom. E vocês podem adquirir o pacote do Amazon Prime pela lista de desejos do canal Arte da Guerra. Bom, pessoal, esse foi um dos nossos vídeos de hoje, né? Hoje, 19 horas, horário de Brasília, tem a nossa live aí. Eu vou falar sobre, né, as pressões dos senadores americanos em cima do Joe Biden, no sentido de não negociar com o Brasil, fruto aí do suposto, né, da suposta lida errada do presidente Bolsonaro com a questão de desmatamento. É um lobby aí para derrubar o Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu vou abordar esse assunto na live de hoje. Eu lembro, para quem é membro do Clube de Canais, hoje 9 horas, no horário de Brasília, também 24 horas, tem live exclusiva para membros. Se você não for membro ainda, se inscreva, que dá tempo. Então aguardo vocês nessas produções, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.